por Deus para cumprir uma missão que lhe foi dada. E dentro desse âmbito, uma missão era exatamente quando um preso, ele estava sentenciado a algum tipo de pena. E então ele era entregue a um soldado romano, e esse soldado romano, ele lia a pena do culpado, do réu, do criminoso, e ao ler a pena do criminoso, estava lá dizendo o que ele deveria fazer com esse criminoso. Então esse soldado romano se incumbia em executar essa pena. Quando essa pena era totalmente executada, ele tinha que escrever um relatório e mandar para os seus oficiais e dizer: tetelestai, a sentença foi cumprida. E é exatamente isso que Cristo faz na primeira vez, quando ele é exatamente colocado, porque Deus entregou para ele uma missão. E quando Deus entregou para ele uma missão, a missão dele era vir e salvar, buscar e salvar o que se havia perdido. E o processo pelo qual ele deveria fazer isso era cumprir todos os mandamentos, era cumprir todas as especificações, era cumprir todas as promessas que dizia a respeito dele mesmo, de que ele viria para morrer pelos pecados das pessoas. Essa missão foi conferida a ele e ao Pai, do Pai a ele. E ao receber essa missão, ele não tem dúvida, ele vai até o final. A Bíblia diz que na primeira vez, quando ele está lá na cruz, ele diz: sabendo que a Escritura estava se cumprindo, tetelestai, ou seja, que o processo estava se completando, ou seja, ele olha para todo o cenário dos 3 anos dele, que ele andou entre nós, que ele fez os milagres, que ele pregou a palavra, que ele ensinou, ele viu que cada uma das profecias estava se cumprindo integralmente na sua vida, faltava uma. É por isso que ele para e diz assim mesmo: tenho sede. Ele percebe que o processo, ele estava concluído. Não, o processo estava chegando ao final. Ele olha para trás e não tem uma profecia que caiu por terra. Todas as profecias que falavam a respeito dele, todas se cumpriram. De que ele seria nascido de uma virgem, foi cumprido. De que ele abriria os olhos do cego, também foi cumprido. De que ele falaria e discursaria em parábolas, ele também cumpriu, porque ele nunca ensinou. Tudo que ele ensinou por meio de parábolas. De maneira que as pessoas ouvindo, não conseguiam compreender. Mas quem o seguia, ele explicava em particular aos seus discípulos. Mas ao povo não era dado esse entendimento. É por isso que muitas vezes as pessoas ouvem o Evangelho e ainda não conseguem entender. Porque quem ensina o Evangelho é o próprio Deus, não é esse Abraão aqui. É o próprio Espírito que vai até você e ensina a sua palavra. Se a palavra vai vir como uma parábola na tua cabeça, no teu coração, você vai ficar germinando, ou ficar remoendo, você fica ruminando essa palavra, até tentar entender, e muitas vezes a gente não consegue entender. E por que não entende? Porque está em parábolas. E essas parábolas, muitas vezes, vão permanecer conosco para sempre. Porque nós não temos coração para aprender. Nós não temos coração para ensinar. Nós não temos um coração ensinável. Nosso coração se fecha para a vontade de Deus. Por isso a gente não escuta com bom grado a palavra do Senhor. Então é necessário que o Espírito chegue até nós, a cada um de nós, e nos faça entender sua vontade. E ao chegar e a fazer nos entender, exatamente como Jesus fazia, pregava de um lado, ensinava por parábolas, as pessoas não conseguiam entender, nem os seus discípulos entendiam, e então os discípulos chegavam com Jesus depois e disseram: mestre, me diz aí, o que o Senhor quis dizer com aquilo tudo? Eu não entendi nada. Aí ele disse, e aí depois eles mesmos emendaram para Jesus: por que, Senhor? Por que tu falas assim? É muito mais fácil você falar assim, tudo muito bem explicado. Aí ele disse: para vocês é dado a conhecer os mistérios do reino, mas para eles eu só falo por parábolas, para que quando eles ouçam, eles não entendam, não compreendam o coração, porque o seu coração ouviram de mau grado, e por isso eles não podem voltar, se arrepender, e eu tampouco não posso perdoar. Essa é a dureza do Evangelho. O Evangelho ao mesmo tempo ele é cheio de graça, mas ele é cheio de juízo. Porque com uma mão Deus está nos dando a graça, mas com a outra a gente está rejeitando essa graça, e por nós rejeitarmos essa graça, o juízo de Deus vem.
Então, quando Cristo está no alto da cruz, ele sabe o propósito de Deus. Ele sabe por que ele estava ali. Ele sabe que todas as profecias caíram. A Bíblia diz que ele morreria em Jerusalém. E ele está ali. Não só morreria dentro da cidade, morreria fora da cidade, fora dos muros. Porque o ministério levítico dizia que o sacrifício deveria ser feito e jogado fora do tabernáculo, fora do arraial, fora da cidade. Jesus vai cumprindo cada uma daquilo que as pessoas nem entendiam. É por isso que quando ele olha e diz, tenho sede, a palavra vem de novo e diz, teteletel. Agora está na hora de completar a profecia. Porque a profecia dizia que na sua sede lhe deram vinagre. Salmo de número 69. Salmo de número 22, perdão. E aí, então, essa profecia tinha que se cumprir. E para se cumprir, ele teria que pedir, estou com sede. E a profecia vem. Então, eles pegam um caniço, colocam uma esponja, embebem de vinagre e dão para eles. Mas por que vai ter vinagre ali no meio do povo? O que tem a ver um vinagre no meio ali da multidão? Porque um homem, um soldado, vai estar com um vinagre do seu lado. Lembre-se que o vinagre é um processo natural que acontece com o vinho. O suco de uva vai virar vinho, fermentado ele vai virar vinho. Depois de vinho, incidiu luz sobre o vinho, se torna vinagre. Simples assim, um processo bem claro e simples. Então todo vinho era muito bem condicionado para que não entrasse luz. E uma vez que entrasse luz, ele se transformaria, catalisaria em um vinagre. E por que um soldado tem um vinagre ao seu lado? Porque o vinagre acabou se tornando exatamente uma bebida. Porque depois que eles estão com vinho, eles se tornam um vinagre. E mais precisamente porque o vinagre tinha agentes que poderiam desinfectar, agentes que poderiam limpar uma ferida, uma brecha, e ao mesmo tempo tirar a sede do povo. E então os soldados, eles tinham esses vinagres com ele. E por isso que também amortecia ou fazia com que as dores, as angústias de uma pessoa que está enferma e doente, ela pudesse tomar aquele vinagre e ser anestesiado, basicamente. Muitas vezes ele era misturado com determinados aromas para produzir isso. Eis a razão porque havia vinagre do lado dos soldados. E os soldados podiam dar outra coisa, mas deram vinagre. O fato é que essa forma da sentença ser executada, e como é que Cristo ele faz isso? Porque ninguém vai pegar Cristo e vai colocar ele na cruz de maneira abrupta. Essa própria palavra da sentença, de condenação, do juízo de Deus, da forma como Deus estabeleceu, era para realizar e se cumprir claramente como Cristo fez. Não era somente uma forma de uma morte, era toda um sistema que deveria se cumprir. Não era somente a morte, mas a forma como ele deveria morrer deveria ser executada. Porque Deus determinou que assim fosse. Não era somente uma forma, mas também o próprio tempo deveria ser executado da forma como Deus falou. Jesus, durante esses 3 anos que ele anda caminhando, por muitas vezes tentaram matá-lo. No início do seu ministério, ainda quando bebê, Herodes tentou matá-lo quando criança. Passado disso, quando ele entra no ministério, propriamente dito, ele vai na cidade de Nazaré e vai pregar, e quando ele vai pregar na cidade de Nazaré, ele disse, hoje a palavra que vocês ouviram, e a palavra é, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me enviou para pregar boas novas aos quebrantados, a pôr em liberdade os presos, anunciar um ano aceitável do Senhor. Nesse dia, vocês estão ouvindo as Escrituras, essa Escritura acabou de se cumprir. Quando os seus conterrâneos, onde Jesus andou, onde Jesus cresceu, onde Jesus viveu, na cidade de Nazaré, ouviram essas palavras e disseram, esse homem é um endemoniado, esse homem não é de Deus. Peguemos eles, vamos lançar ele precipício abaixo. A Bíblia é clara que tiraram eles da sinagoga e foram levando ele para um alto monte e iam precipitá-lo de alto a baixo. E a Bíblia é clara que ele se desvencilha de todo mundo e passa pelo meio da multidão e vai embora. E o autor diz assim mesmo, porque não era chegada a sua hora. Não era chegada a sua hora e nem era o modo pelo qual Deus determinou que ele morresse.
Quando ele está avançando mais no seu ministério, a Bíblia declara que quando ele faz uma multiplicação de pães e peixes, as pessoas disseram que esse era o rei que deveria vir à terra. Depois ele faz um grande discurso dizendo que a sua carne é verdadeiramente comida e seu sangue era verdadeiramente bebida. Os discípulos, ao ouvirem isso, a Bíblia declara que eles se escandalizaram e foram embora. Mais adiante, quando Jesus começa a falar a respeito da sua vinda e de que ele era o próprio Filho de Deus, pois assim suas palavras lhe diziam, e acusou os discípulos, os fariseus, dizendo exatamente: mas vocês são filhos do diabo, não são filhos de Deus. Os fariseus e os líderes religiosos ficaram tão nervosos que pegaram em pedras para apedrejá-lo. Isso porque Jesus havia acabado de curar um cego, de nascença. E a Bíblia declara também que Jesus passou no meio deles, não foi apedrejado e se foi. E o autor novamente diz: porque não era chegada a sua hora. Mas no Getsemane havia sido chegada a sua hora. No Getsemane havia sido chegado o seu tempo. E a forma pelo qual deveria ser feito. Ele não foi apedrejado e ele não foi jogado do precipício abaixo. Ele tinha de ser crucificado, mas no tempo do próprio Cristo, no tempo do próprio Deus. E é exatamente isso que se cumpre na vida de Jesus. Se cumpriu. Está consumado. A sentença que era para que eu viesse e morresse, ele brada exatamente no tempo dizendo: está consumado. Tudo aquilo que Deus determinou para que caísse sobre a minha vida, a sentença foi cumprida. A missão foi completamente acabada. E esse é o primeiro sentido que nós dizemos. Quando Jesus ele ressuscita dentre os mortos, ele fala aos seus discípulos, no caminho de Emaús, dizendo assim mesmo: honesto estás de coração para crer em tudo aquilo que a Escritura havia dito. A Escritura não tinha dito que o Cristo haveria de padecer e entrasse na sua glória? Sim, e aí ele começou a falar desde Moisés e passou pelos todos os profetas, explicando as Escrituras que convinha que o Cristo morresse se cumprisse as Escrituras. Naquele mesmo domingo da ressurreição, ele vai e se apresenta aos 11 discípulos que estavam trancados em suas casas, e ele fala exatamente isso: me importa que cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém, e vós sois as minhas testemunhas. Lucas capítulo número 24, versos 44 ao 48. É dessa forma que Cristo ele morre, e a pena que ele executa está atestada pelo próprio Pai, porquanto ordenou que ao Filho a executasse, pelo que não mais uma lei cai agora sobre as nossas vidas, porque ele morreu pelos nossos pecados. A Bíblia diz claramente que a lei de Deus, o veredito de Deus sobre o pecado humano é a morte. Quando qualquer pessoa morre nesse mundo, é exatamente por causa dos seus pecados. Porque pecou, ele tem que morrer. Não é exatamente uma injustiça, mas é a justa lei de Deus, que aquele que pecasse, ele deveria morrer. Então, Cristo, ele toma a nossa morte e a cumpre plenamente, para que aqueles que estão em Cristo passassem da vida, passassem da morte para a vida. A segunda coisa que esse próprio texto ele diz, não somente que Cristo cumpre uma missão. Aquilo que Deus havia dado para ele morrer, ele diz: tetelestai, está consumado. O Senhor me entregou uma missão e a missão foi entregue e a missão foi dada. Mas no ato dele cumprir essa missão também, algo maior também aconteceu igualmente por toda essa missão. Um preço era pago. Quando uma pessoa no Império Romano contraía alguma dívida com qualquer credor, essa dívida pertencia na mão do credor enquanto ele não pagasse. Mas no dia em que a gente conseguisse pagar, ele voltava ao credor e dizia: olha, está aqui, minha dívida está sendo paga. E quando ele pagava, ele emitia uma nota promissória, vamos colocar assim, por assim dizer, com o escrito tetelestai,
Está liquidada toda a dívida. A dívida está toda paga. Você está livre. Você não deve mais nada para ninguém. É como se hoje, nos dias de hoje, a gente tivesse o atestado, se a gente vai dentro de uma justiça e pergunta, você tem atestado? Como está a verificação do teu status diante da justiça, diante do governo? E aí sempre o governo tem um site que emite. Não consta nada contra um determinado fulanos, nisso. Ou para a justiça eleitoral, não consta nada, está totalmente irregular com as suas obrigações. É exatamente isso que ele está dizendo no Império Romano. Quando uma dívida estava sendo paga, ele dizia, tetelestai, você não deve mais nada. Quando Cristo paga o nosso preço, Ele está chegando diante de Deus e pagando o nosso preço. Pagando o resgate pela vida de cada um. A sua morte é o pagamento. O seu sacrifício é o pagamento pelos nossos pecados. De maneira que agora ele vai diante de Deus e paga. E o próprio Deus agora vira-se para ele e disse, não tem mais dívida nenhuma. Certa vez um pastor, ele pegou uma gaiola e trouxe para a frente do púlpito e colocou bem assim na frente do púlpito onde eu estou. A gaiola estava vazia, não tinha nenhum animal, nenhum passarinho. Então ele começa a dizer exatamente isso. Ontem eu estava andando, saí pela rua e encontrei uns meninos. Uns meninos estavam com essa gaiola. E nessa gaiola havia 3 passarinhos. E eu perguntei para eles, o que vocês vão fazer com esses passarinhos aí? Ele disse, eu vou chegar em casa e vou tirar as penas dos passarinhos. E vou fazer eles forçarem a brigar uns com os outros. Aí disse, mas... E o pastor começou a ficar meio apreensivo com a atitude daquelas crianças. E disse assim mesmo, mas vocês não vão continuar com muito tempo, porque isso aí vai acabar, vocês não vão ter muita graça. E depois, o que vocês vão fazer com ele? Depois, eu tenho alguns gatos em casa. E os meus gatos gostam de passarinho. Vou matá-los. Então o pastor virou para ele e disse assim mesmo, quanto vocês querem por esse passarinho? Por que o senhor quer comprar? Esses passarinhos não prestam para nada, eles não cantam, eles não são bonitos, eles são feios, não tem nada de bom neles para o senhor querer comprar. O quanto vocês querem para eu comprar esses passarinhos? E ele insistiu tanto que os meninos disseram X e ele pagou o preço. Ele pegou a gaiola e foi embora. Quando os meninos estavam bem distantes, ele abriu a gaiola e deixou os passarinhos ir embora. E aí ele disse assim mesmo, por isso essa gaiola está vazia aqui diante de vocês. E então ele começa a contar uma história e faz uma metáfora em relação a isso. Só que a metáfora dele era para exatamente conquistar o coração e o sentimento das pessoas a respeito do sacrifício de Jesus. Até que a ideia parece bonita, mas é totalmente uma heresia aquilo que ele começa a falar. E com o que ele começa a falar? Ele diz assim mesmo, que certa vez Jesus estava conversando com Satanás, com o diabo. E ele perguntou exatamente, o que tu está fazendo com esses homens? E ele diz, eu estou me divertindo com esses homens. Como assim? Como o senhor está se divertindo? Sim, eu estou ensinando eles a roubarem, a matarem, a destruírem. Estou ensinando eles a brigarem um com o outro. Estou ensinando os jovens a se drogarem. Eu estou fazendo isso. Eu estou ensinando eles a casarem e se divorciarem. Eu estou ensinando muitas coisas. E eu me divirto tanto. E então ele vira assim e diz assim mesmo, Jesus, e agora? Depois que tu fizeres tudo isso, o que mais tu vai fazer? Eu vou os destruir, eu vou os matar. E então ele diz assim mesmo, então me diz uma coisa, quanto tu queres para eu comprar eles de você? E Satanás disse, para que tu vai querer eles? Eles são feios, são maus, são ingratos. Qual é a razão de tu comprar um ser como esse? Deixa-os matar, não importa eles. O Senhor disse, quanto tu queres pela vida deles? E então Satanás diz assim mesmo, a tua vida, todo o teu sangue, todo o teu suor, toda a tua lágrima, tudo teu, numa cruz. E aí ele diz, eu pago. Essa história parece até bonita. E talvez você tenha ficado impressionado com ela. Mas
essa história não é verdadeira. Porque ela conta coisas que Satanás não faz. Quem peca sou eu e você. O máximo que Satanás faz é me incitar a fazer o que é errado. Ele só me incita, ele só me incentiva. Mas isso está no meu coração e eu quero fazer. De maneira que é eu que decido e não é Satanás. Não é o diabo. O máximo que ele pode me fazer é me enganar como ele enganou Eva no jardim. Mas foi o nosso desejo de querer fazer aquilo que é errado diante de Deus que fizemos. Essa é a primeira heresia deles, dizendo que Satanás nos ensina. Ele não ensina. Nós aprendemos porque já somos maus. Nós aprendemos assim. É necessário uma disciplina de Deus nas nossas vidas para a gente mudar nosso comportamento. A segunda mentira é que Jesus ele não está tratando com Satanás. Ele nunca tratou com Satanás. Porque nós nunca fomos dele. No imaginário popular, nessa ideia de que Satanás ele chega até nós e nos manipula, e é verdade, ele manipula mesmo, mas que ele nos atormenta e nos destrói, e nos faz isso, faz aquilo outro, por vezes sim. Só que dentro do imaginário nosso, a gente imagina Jó, quando Satanás vai vindo e vai destruindo a vida dele, todas as coisas dele, os filhos, os bens e as casas, e tudo passa. E a gente imagina que é Satanás que está no controle. Assim é o mundo que pensa. E o pior é que ele vai para uma extensão maior, de que quando a gente está no inferno, quem está lá? Quem está lá está machucando a gente. Satanás. O diabo está lá com o seu garfo, muitas vezes diz assim, enfiando nas nossas costas, na nossa cabeça, no nosso braço, dizendo que como se ele, Satanás que está no inferno, ferindo uma outra pessoa que está no inferno. Existe isso, amados. Não há espaço para um ferir o outro no inferno, porque estão debaixo da ira de Deus, não há espaço. Satanás não tem domínio sobre isso. Ele não tem controle, não é o paraíso dele, o inferno é a condenação, é a coisa pior para a vida dele, ele está naquele lugar. Não há espaço. Mas na mente humana, as pessoas imaginaram que Deus que Jesus ele está tratando o nosso pagamento, uma dívida, e vai pagar essa dívida na mão de Satanás. Não paga na mão de Satanás, porque ele tem uma dívida para ser paga e vai pagar. A dívida é com Deus. É diante de Deus que Jesus pagou essa dívida. E como era ele o credor, Jesus entregou o seu sangue para o Pai. E o Pai atestou, está consumado, está pago, está quite. Todo aquele que crê nele, sua dívida foi paga. O apóstolo Paulo, no livro de Colossenses, ele diz claramente a respeito disso, assim: e a vós outros que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses capítulo número 2, versos 13 e 14. A Bíblia diz claramente, há um escrito de dívida, havia uma nota promissória que eu não podia pagar, que você não tinha como pagar, mas o Cristo, ele cancelou essa dívida, cravou na cruz e disse, está pago. Nenhuma dívida pesa sobre mim, nem pesa sobre você. Quando a lei disse, ele, a alma que pecar, essa morrerá, Cristo está dizendo, essa alma é minha, eu morri por ele, eu morri por ela. Portanto, não há dívida mais sobre você. É por isso que o autor de Romanos, ele diz claramente, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Não existe uma dívida sequer diante de Deus, minha e sua, se você crê em Cristo.
Se você estiver em Cristo, se você confiar em Cristo, se você realmente entregar a tua vida toda ao Senhor, não há dívida para você, não uma dívida sequer, porque agora a vida que você tem agora não é mais uma vida como a vida do passado, porque aquela vida do passado está com Cristo crucificado. Essa é a nossa semelhança com Cristo. A gente anda aqui nessa terra, mas como morto, morto o velho homem, morto as velhas práticas, morta a nossa dívida. A dívida está paga. A dívida está paga. Mas aqueles que ainda não creem, aqueles que têm dúvida a respeito dessa dívida, a dívida está com eles. E um dia que eles morrerem, eles pagarão suas dívidas. E pagarão com a sua morte. E morte eterna. Essa é a nossa grande, maravilhosa graça de Deus. A primeira é que Cristo, Ele cumpre a missão. Segunda, é que Cristo, Ele completa a sua missão e paga o preço. E a terceira é a ideia de a vitória foi conquistada. Quando o Império Romano fazia uma guerra, ia contra alguma nação, ou povo, para subjugá-los, assim que eles conquistavam, ganhavam, os soldados declaravam, Tetelestai, vencemos, a vitória é nossa. Fomos e conquistamos a vitória. É exatamente isso que João ele vai dizer na sua visão, quando ele tem a respeito de Cristo, o Cristo ressuscitado já no Getsemane, já na ilha de Pátimo, há quase uns 70 anos depois de Cristo. Depois da sua ascensão, João está por volta dos seus 100 anos de idade. Ele está isolado, ele foi colocado como um homem, tem uma palavra, esqueci agora, mas ele foi colocado para estar bem distante de toda a civilização. Ele estava naquela ilha sofrendo. E então, com esses quase seus 100 anos, ele tem uma visão a respeito de Cristo e um Cristo glorificado. Não aquele Cristo que ele viu 70 anos atrás crucificado. Não aquele Cristo que ele viu andando entre eles, com os braços furados, com um lado furado. Não. Ele vê um Cristo em glória. No livro de Apocalipse, ele escreve e diz exatamente assim. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs a mão a mim, pôs sobre mim a sua mão direita e disse, não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto. Mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, 17 e 18. Mais adiante, nesse mesmo livro, a Bíblia declara que essa é a primeira vez que Jesus fala com ele. E quando ele fala com ele, a Bíblia declara que ele é arrebatado em espírito. A partir de então, ele não vê mais o Messias. Ele não vê mais o Cristo glorificado, mas um anjo se apresenta para ele e começa a mostrar as visões daquilo que haveria de acontecer. E quando ele começa a mostrar para as visões, ele chega num local e diz, existe aqui um livro, e esse livro é o livro que está selado com 7 selos, que determina as últimas iras de Deus, aquilo que vai acontecer no final dos tempos. E ele disse, porque o livro não está aberto? Ele disse, ninguém foi achado digno, nem no céu, nem na terra, em canto nenhum, de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. A Bíblia declara que João, então, ele começa a chorar e desesperar, porque ele sabe que a ira de Deus está ali, e não tem ninguém para parar. Ninguém para dar um fim nesse tormento de dor e sofrimento que há na humanidade. E então o anjo diz a si mesmo, no desespero de João, ele não faz outra coisa a não ser chorar, lamentar, porque nem ele mesmo é digno. Então ele diz, todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro,
Os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reinos e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Apocalipse capítulo 5, versos de 5 a 10. Esse texto mostra claramente uma coisa, que o Cristo foi morto. Ele ressuscitou e nunca mais morreu. A vitória procede exatamente disso. A morte era a última inimiga. E para fechar de que a morte não cairia mais sobre nós, Cristo deveria ressuscitar e nunca mais morrer. E ele conquistou a morte ao ressuscitar dentre os mortos e permanecer vivo. Sobre ele pegou as chaves da morte e do inferno, ou seja, a morte agora ele sela, porque agora ela não vai fazer mais mal àqueles que foram escolhidos pelo Senhor. Ela não atua mais sobre os filhos da desobediência, ele não atua mais porque esses filhos da desobediência se tornaram filhos obedientes pelo Pai. A conquista do Tetelestai é exatamente isso. Eu conquistei a vitória. Eu venci, eu ressuscitei e nós também haveremos de ressuscitar. Chaves da morte e do inferno. Ninguém mais precisa ir para isso. Ninguém mais precisa receber essa condenação. Porque ele pagou de uma vez. Ele cumpriu a missão. E ele venceu a morte. Quando Cristo disse, eu tenho sede, que foi a primeira palavra que ele vai dizer, tudo estava se cumprindo. Ele disse, para completar a profecia, eu tenho sede. Essa sede representa duas coisas. Primeira, ele tinha sede da justiça de Deus. De que o plano de Deus se cumprisse sobre a face da terra. De que a vontade de Deus fosse plenamente executada sobre a terra. Eu tenho sede que Deus, os céus e a terra, sejam uma só coisa. Pois essa é a oração dele. Quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, como ela é feita no céu, seja feita aqui nessa terra. Essa é a sede dele. Sede de fazer com que a terra e o céu fossem só uma coisa só e cumprisse a vontade de Deus e glorificasse a Deus e andasse nos caminhos de Deus. Ele tem uma sede enorme por isso e ele não poderia antecipar isso até que chegasse a sua hora. E ele esperou. Mas existe uma segunda sede também. A sede de fazer a vontade de Deus também tinha uma coisa. Porque a vontade de Deus era que Deus pudesse, por meio do seu Filho, salvar pessoas. Trouxesse filhos para eles. Filhos adotivos para ele. Quando Jacó casou, eu encerro com essa palavra. Ele foi enganado. Então ele casa e consuma um casamento com a irmã da sua esposa que ele amava, Lia. Depois ele descobre, e depois de 7 dias, passado aquele casamento, ele casa novamente com a sua irmã, a Raquel, a quem ele amava. E ele paga novamente 7 anos por Raquel. Ou seja, 14 anos por uma pessoa só. E durante esses 7 anos que ele começa a conviver com ela, Raquel era estéril. Não podia ter filhos. Lia, que não era amada, só vinha tendo filho, um atrás do outro. E Raquel começou a se desesperar. Chegou numa hora que a Raquel vira para Jacó e disse: Jacó, meu marido, dá-me filhos, senão eu morro. Jacó, por outro lado, disse assim mesmo: mulher, eu estou no lugar de Deus que te privou de ter filhos. Esse clamor de Raquel é um clamor que está no coração de Deus, que teve no coração de Cristo.
E o clamor de Raquel, ele é muito verdadeiro, porque Deus ouviu suas palavras. Ela disse, dá-me filhos, senão eu morro. Ela não pediu um filho, ela disse, me dá filhos, ou seja, mais de um. Depois disso, Raquel, ela tem um primeiro filho, José. Passa-se mais alguns anos, e ela vai ter o seu segundo filho, Benjamim. E quando ela tem o seu segundo filho, no dia do parto, ela não resiste e morre. E a oração dela, Deus ouviu e cumpriu. Dá-me filhos, senão eu morro. Deus deu 2 filhos para ela, então ela morreu. O desejo de Cristo é, eu vou te dar filhos, nem que para isso eu tenha que morrer. E ele morreu. E os filhos de Deus, hoje, não são 2, são muitos. Mas em perspectiva, são 2 também. Um, o filho perfeito de Deus. O segundo, os adotados por Deus. Nós somos o segundo filho. Os que fomos adotados pelo Senhor. Certo teólogo, Peter Land, ele termina dizendo assim, a respeito da vida e da morte de Cristo naquela cruz. Sobre essa palavra, está consumado. Ele diz, está consumado como um ato espiritual. Sim. Espiritualmente, Cristo, ele é o último Adão. Foi o último homem a morrer e a sentença caiu sobre ele. Está consumado como um conflito final, vital, porque era de vida ou morte. A eternidade com Deus ou a eternidade sem Deus. Também como um sofrimento mortal, porque Cristo ele só fez isso uma única vez e nunca mais fez, porque ele consumou plenamente a obra de Deus. Está consumado como um triunfo de Cristo, sim, porque quando Cristo ressuscitou dentre os mortos, ele venceu a morte e nunca mais morre. Está consumado a salvação de Deus. O fim pelo qual ele havia vindo neste mundo, ele executou e foi dado a cada um de nós. Está terminada agora como o Evangelho de Cristo. E está sendo anunciado a todas as pessoas para que creiam. Está terminada como confissão da igreja. Cristo pagou pelos nossos pecados. Essa é a palavra da igreja. Cristo pagou, morreu e nós temos salvação no nome dele. E nenhum outro nome dado entre os homens importa que sejamos salvos. Essa é a confissão da igreja. Também está terminado como um grande júbilo do crente, porque agora nós não temos mais dívida. Nós temos a alegria de estar com Deus e em paz com Deus, porque nós não devemos mais nada para o Senhor. E em quarto, está terminada como excitação de toda a boa obra de fé. Deus nos deu a graça para a gente realizar todas as obras boas que Ele preparou para que nós viéssemos executar em Cristo. E por final, essa obra tetelestai está consumada, porque essa é a profecia do último dia. Quando Cristo voltar, Ele vai pegar o que é seu por causa desse sacrifício. E aqueles que não tiverem, também Ele vai consumar. E o fim do mal, da morte e de todas as coisas cessará nesse dia. Incline sua cabeça. Vamos orar. Precioso Deus e Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, nesta noite, nesta tarde. A tua palavra diz, Senhor amado, que quando tu subiu no alto da cruz, Senhor Deus, esse era aquele dia, essa era aquela hora, essa era a forma de tu morreres por nós. E a tua palavra diz que os céus se fecharam. O sol não deu a cara. Houve trevas do meio-dia até as 3 da tarde, Senhor. Tudo escureceu, Senhor. Diferentemente da morte do primeiro
mártir que a igreja teve, que foi Estevão. Que quando ele estava sendo apedrejado e ele ia morrer, a tua palavra diz que ele, levantando os olhos para o céu, viu os céus abertos e o Filho do Homem, Cristo Jesus, em pé à destra de Deus Pai. Ele viu o Senhor. Ao ver o Senhor, ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Pai, recebe o meu espírito. E a tua palavra diz que ele adormeceu. Sono da morte. Não a morte, mas o sono do seu corpo. Para que pudesse estar diante de Deus hoje e ainda continua ao lado dele. Mas na cruz, Senhor, tu disseste as mesmas palavras. Ou melhor dizendo, ele repetiu as tuas palavras. Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Tu disseste isso. E ainda que tu diga isso, Senhor, a Bíblia diz que os céus não se abriram para ti. Não se abriram porque tu morreu por nós. Não se abriram porque tu pegaste o nosso pecado. Não se abriram porque Deus te abandonou e te fez pecado por cada um de nós. De maneira que a sua ira foi totalmente desferida no Senhor. Por isso o céu não podia se abrir. Os céus estavam fechados. O próprio Pai virou as costas. Deus, ajuda teu povo, Senhor. Para entrar verdadeiramente e clamar por suas próprias vidas. Por graça e por misericórdia. E não somente pela deles, mas por aqueles que andam desordenadamente, Senhor, nessa terra. Como se tivesse tudo bem, tudo tranquilo, que amanhã vai ser mais um dia. Talvez indo para a praia, talvez indo para o sítio, talvez indo para qualquer outro lugar, Senhor. Talvez indo trabalhar, Pai. Mas acho que vai ser o mesmo dia como foi no ano passado. Mas naquela noite, Senhor, em que tu chamaste eles para orar, não seria a mesma coisa. No terceiro dia, toda a história haveria de mudar, Senhor. As coisas não seriam mais as mesmas, porque tu faria nova todas as coisas. Não deixa a gente andar assim, Senhor. Deixa a gente entender tua vontade. Ser grato pelo Senhor. E anunciar a tão grande obra de redenção com que Cristo nos salvou. Aqueles que ainda não te conhecem. No precioso nome de Jesus eu oro e te agradeço. Obrigado pelo teu povo que está aqui. Obrigado por cada um. Eu sei que cada um de nós temos nossas dificuldades, Senhor. Temos as tentações e as fraquezas, Senhor, que nos rodeiam e nos fazem muitas vezes tomar decisões tão erradas, Senhor. Mas fortalece o teu povo. Cura o teu povo. Faz o teu povo entender, Senhor, que nós também temos uma missão e devemos cumpri-la. Que assim como tu cumpriste a missão que foi dada ao Pai, tu também nos deste a missão de levar esse evangelho àqueles que não te conhecem. Que assim como Cristo cumpriu, nós também devemos cumprir a nossa, Senhor. Pois nós fomos salvos para a obediência e não para a desobediência. Então devemos executar o chamado que tu colocaste no nosso coração. E assim como Cristo morreu, nós também devemos morrer, mas agora não para pagar o preço do nosso pecado ou do pecado do nosso irmão, mas morrer para os nossos próprios pecados, Senhor. Para a nossa própria vontade. Para aquilo que nos faz caminhar para distante do Senhor. E assim como Cristo venceu, que todos nós também possamos, assim, dessa mesma maneira, vencer. Porque somos mais que vitoriosos por aquele que nos amou. Por aquele que nos amou, nós somos mais que vitoriosos. E essa é a vitória daqueles que vencem o mundo. A fé que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. No precioso nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém.